Nessa aula, iremos falar sobre os descritores da terceira série do ensino médio de matemática. O descritor da aula é o 2. Reconhecer aplicações das relações métricas no triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. Para esse descritor, você vai precisar saber de algumas fórmulas. Mas antes, vamos aqui falar sobre o triângulo retângulo. Bom, o triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus, tá? E o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, que a gente vai chamar de A minúsculo, ok? Os outros dois lados do triângulo são os catetos. A distância do vértice A à hipotenusa é chamada de altura em relação à hipotenusa, representada pela letra H. E o M e o N são as projeções do cateto C e do cateto B, respectivamente, certo? Então, vocês precisam saber essas letras para poder entender as fórmulas. Esse descritor em si, você vai ter que saber essas fórmulas aqui das relações métricas no triângulo retângulo, tá? Quais são elas? A primeira e a mais importante, tá? É o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Então, você vai levar ao quadrado, ela é a mais importante e é a que mais cai nos simulados, tá? Logo depois dela, as que mais aparecem é essa relação, que é a hipotenusa vezes a altura, tá? É vezes aqui, é igual ao produto dos catetos, ou seja, B vezes C. Essa também cai muito, e logo depois dela é da altura. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos, tá? M vezes N. Essas três são as que mais caem. Aí aqui a gente tem essa, que é o cateto ao quadrado, é igual ao produto da hipotenusa com sua projeção. Isso vale tanto para o B quanto para o C. Cateto ao quadrado é igual a M vezes A. E para finalizar, é bem claro, né, que a hipotenusa é igual a essa distância que é o M, mais essa distância que é o N, tá? Então, essas são as fórmulas que você tem que saber para o descritor 2. E o que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte: conhecer também os ternos pitagóricos, tá? Mas o que são os ternos pitagóricos? São números naturais que completam um triângulo retângulo obedecendo a fórmula de Pitágoras, tá? Aqui eu coloquei 4 triângulos porque tem 4 que caem muito, tá? Quais são eles? Ó, o primeiro é 3, 4 e 5, tá? Ou seja, se você souber 3, 4 e 5, ele forma um triângulo retângulo nessa ordem, tá? O 5 ele tem que ser a hipotenusa. Quando você elevar 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, vai dar 16, 9, somando vai dar 25, raiz quadrada de 25 é 5. Ternos pitagóricos, aonde nós podemos usar isso? Por exemplo, se nesse triângulo aqui ele quer saber o valor da hipotenusa, não precisa você nem usar o teorema de Pitágoras, porque se aqui é 3, aqui é 4, a hipotenusa só pode ser 5. E isso se você souber os termos pitagóricos, tá? Outro que cai bastante é multiplicar esse aqui, esse terno pitagórico que nós acabamos de encontrar, por 2, ó. 2, 2 e 2. Olha só o que vai acontecer. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. Outro terno pitagórico que cai bastante, 6, 8 e 10, tá? Fora esses dois que caem muito mesmo, tem mais dois que também aparecem. Quais são?
5, 12 e 13, tá? Também são termos pitagóricos que aparecem. E outro, 9, 12 e 15. Ah, professor, se em uma das provas você quer esse valor aqui do cateto, eu sei que a hipotenusa aqui é 15, um dos catetos é 12, aqui só pode ser 9. Eu posso simplesmente falar isso? Pode, tá? É de marcar a prova. Se for uma prova, né, que o professor queira justificativa, você pode simplesmente falar assim. O cateto procurado é 9, pois é um terno pitagórico. 15, 12 e 9. Beleza? Vamos resolver algumas questões. Ver se a gente vai usar esses termos pitagóricos. Eu acredito que sim, tá? Porque usando eles é bem mais fácil, tá? Lógico que a gente vai usar a fórmula também. Vamos para as questões. Para dar continuidade, iremos responder 6 questões do primeiro simulado SAEB, tá? Direcionado à segunda série do ensino médio. Esse simulado é um simulado realizado pelo estado do Piauí, tá? Vamos lá, é a questão de número 9. Durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira para depositar o entulho da obra diretamente na caçamba, conforme ilustra o desenho abaixo. Então, ele está aqui, ele vai jogar os entulhos e vai cair na caçamba, né? Qual é a medida X que corresponde ao comprimento da rampa de madeira instalada para depositar o entulho na caçamba? Vamos lá, o que ele quer na pergunta, né? Bom, ele nos dá aqui a distância, né, da base da rampa até o prédio, 6 metros, ângulo de 90 graus aqui, ó. E ele dá a altura não do prédio, e sim a altura da caçamba, ó, até o topo do prédio, que é 8 metros. Então aqui formou um triângulo retângulo, ó, como vocês podem ver. Agora, olha só. Antes de começar a responder, pessoal, às vezes tem como eliminar algumas alternativas, tá? Ele quer isso aqui, ó. É um triângulo retângulo. O que nós sabemos, a hipotenusa é o maior lado. Então, eu já sei que a minha resposta é maior do que 8, tá? Então, eu venho aqui, a resposta 10. Deixa eu ver as outras respostas aqui. 8, ó, 8 não é. 8, 10, 14, 50, certo? 8 não é, porque eu sei que é maior do que 8. Tá? A hipotenusa é o maior lado. Em contrapartida, eu sei que isso aqui é um terno pitagórico, que eu acabei de falar. Ó, se tem um triângulo retângulo que um cateto é 6, o outro é 8, a hipotenusa só pode ser 10. Então, o valor do x é 10. Pronto. Se você souber isso aqui, já está certo. Você vai responder corretamente a pergunta e vai para outra questão, certo? Ah, professor, e se tiver que justificar... Bom, aqui você vai usar o Teorema de Pitágoras. Por que eu digo que tem que usar o Teorema de Pitágoras? Em um triângulo retângulo, quando você tem dois lados, independente de quais lados, o terceiro você encontra usando o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Agora é só substituir os valores. O x, eu vou imaginar que eu ainda não sei o valor. O cateto, pessoal, tanto faz você usar o 6 ou o 8 para o cateto B, tá? E o cateto C tem que ser o outro. Então, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 64 mais 36, 100. Está em forma de potência. Para tirar essa potência, eu extraio a raiz quadrada em ambos os membros. Ou seja, raiz quadrada de 100, x é igual a 10 metros. Então, o comprimento da rampa vale 10. E a alternativa correta é a letra D, tá? Dá um tempinho aí, caso vocês queiram
pause o vídeo para copiar, tá? Eu recomendo que você vê a questão, pausa o vídeo antes de ver a explicação da questão em si, a resolução, tá bom? A próxima é a questão 10. Tá bem aqui do lado. Questão 10, do primeiro simulado, tá? Para reforçar a estrutura PQR, ó, para reforçar esse triângulo aqui, retângulo em P, foi colocada uma trave PM. Foi colocada essa estaca aqui, né? Como mostra a figura abaixo. Qual é a medida da trave PM? X, que é o que eu estou procurando. Então, eu acredito que a questão deveria ter falado que aqui é um ângulo de 90 graus, tá? O que forma um triângulo retângulo, tá? Aí aqui, o que eu preciso? Vocês se lembram quais são as fórmulas que nós temos? Ó, a gente tem o Teorema de Pitágoras, que é muito conhecido. Se eu usar o Teorema de Pitágoras aqui, eu vou encontrar a hipotenusa, que é esse lado aqui. Não é o que eu estou procurando, eu estou procurando o H, tá? Esse X aqui é a mesma coisa que o H, é a altura em relação à hipotenusa. Mas não tem nenhuma fórmula que eu use o H com os dois catetos e já me dá o valor do H. Ó. O H eu tenho que saber as duas projeções. Mas outra fórmula que eu uso o H, ó, é essa. Eu tenho o B e o C, falta o A e o H. Eu tenho que procurar uma fórmula que me dê logo o valor de H. Mas não tem, tá? Não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Vou primeiro procurar o valor de A, que tem como encontrar o valor de A, não tem? Usando o Teorema de Pitágoras. E com o valor do A, eu encontro o valor do H. Vou usar duas fórmulas, tá? Primeiro, Pitágoras. Ou, se você tivesse conhecido o que é um terno pitagórico, decorem os ternos pitagóricos. Aí depois você vai aprender com o tempo, entendeu? O cateto é 3, o outro cateto é 4. A nossa hipotenusa só pode ser 5, tá? Então, eu iria diminuir tempo procurando a hipotenusa, que é o que eu preciso. Bom, você não sabe o valor da hipotenusa, não sabe os ternos pitagóricos, como é que você tem que resolver? Primeiro, tem que achar o valor do A. Quando eu acho o valor do A, automaticamente eu já elimino essa alternativa. Não faz sentido ser A, tá? Por quê? A, que eu digo aqui é 5, no caso. Porque a hipotenusa é 5, é o maior lado aqui do triângulo. Vamos usar o Teorema de Pitágoras. Só para comprovar que de fato vai dar 5, tá? O A, que é o que eu estou procurando. O B, 3. O C, 4. A ao quadrado. Aqui dá 3 ao quadrado, que dá 9. 4 ao quadrado dá 16. A ao quadrado igual a 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, ó, o valor do A é 5. Ó. Olha o tanto de conta que nós fizemos, perdemos tempo. E detalhe, às vezes ainda você pode errar, certo? Sendo que se você soubesse o termo pitagórico, ia dar certo, tá? Bom, agora com o valor do A, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. O A vale 5, vou substituir. O H é o que eu estou procurando. O B, 3. E o C, 4. Vou multiplicar. 5 vezes x é 5x. 3 vezes 4, 12. Está multiplicando. Divido em ambos os membros. A resposta é essa divisão. 12 dividido para 5. Trago aqui para o cantinho para poder fazer essa divisão, tá? Para aqueles que não entendem, ó. 12 dividido para 5. Qual é o número que vezes o 5 se aproxima de 12? 2. Porque o 3 passa. Então, 2 vezes 5, 10. Aí eu vou fazer a continha de menos. Sobra 2. Baixa um zero. O primeiro zero que você abaixa, coloca uma vírgula. E 20 dividido para 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 nada. Ou seja, a distância lá
2,4 metros, tá? Então a resposta correta seria a letra D de dado, essa questão. A próxima questão, que fala sobre o descritor 2, que envolve as relações métricas, é a questão de número 17, tá? Durante a decolagem, a aeronave elevou-se do solo com um ângulo específico, então foi sempre esse mesmo ângulo, tá? E manteve uma trajetória linear até alcançar o final da pista aqui, conforme ilustrado no diagrama abaixo. Então ele decolou daqui, 1.200 metros, e estava a uma altura de 500 metros quando ele passou pelo final. Conforme indicado no diagrama, qual foi a distância percorrida pelo avião desde o instante em que decolou até o momento em que alcançou a cabeceira da pista? Ou seja, ele quer essa distância x aqui, ó, daqui até aqui, ó. 700, não, pessoal, ó, logo de cara, isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Olhem para as alternativas, um triângulo retângulo. A hipotenusa, que é o lado oposto a um ângulo de 90 graus, é o maior lado, ou seja, eu já sei que tem que ser maior do que 1.200, tá? Não é 700, não é raiz de 700, porque raiz de 700 dá, nossa, dá menos que 700 e muito, tá? Aqui a raiz de 1.700 também não é, porque dá menos de que 1.200. Ou seja, sem começar a fazer as contas, eu já sei que é AC ou AE, tá? E lembrando, se você se lembra o que é o terno pitagórico e os que mais caem, nem precisa fazer conta nessa questão. Tem um terno pitagórico que eu falei lá no início, ó, aprenda os ternos pitagóricos, pessoal, para o descritor 2, vai facilitar a sua vida. Eu falei de um, qual? 5, 12 e 13, tá? 5, 12 e 13 é um terno pitagórico. Aí você fala assim, ah, professor, mas o cateto aqui é 500, aqui é 1.200. Tem nada, ó, aumentou 2 zeros, isso significa que foi multiplicado por 100. E vai aumentar 2 zeros aqui, então a resposta certa, letra C. Sem fazer conta nenhuma, entendeu? Vamos lá, usando o teorema de Pitágoras. Porque aqui eu vou usar o teorema de Pitágoras, tá? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é o que eu estou procurando, a hipotenusa. O B tanto faz, tá? O C é o outro. Então, x ao quadrado é igual 12 vezes 12 é 144 e 4 zeros. Mais 500 ao quadrado é 5 vezes 5 é 25, mais 4 zeros. Vou somar isso aí, olha o tanto de conta que tem que fazer, ó. Vou somar, vai dar 169 e 4 zeros. Agora, extrair a raiz quadrada desse número, 169, 4 zeros. Para extrair a raiz quadrada, quando o número é muito grande, principalmente com zeros, primeiro, é quantidade par de zero, tem 4 zeros. Então, possivelmente tem raiz, se existir raiz, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou tirar a metade dos zeros. Tem 4 zeros, a minha resposta vai ter 2 zeros. Aí eu olho esse número. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, esse número aqui, que é 1.690.000, a raiz quadrada dele é 1.300. Então, a altura do avião é de 1.300. A questão é a 21 agora. Recomendo que pause o vídeo e tente responder, tá? Aí logo depois você vai ver a resolução. Então, vamos à resolução da questão. Uma empresa quer acondicionar seus produtos que tenha o formato de uma pirâmide de base quadrada. Então, a base aqui da nossa pirâmide é 12 centímetros, aqui também é 12, é quadrado. Em caixa de papelão para exportação. A altura da caixa de papelão deve ter a altura mínima de... Olha, vamos lá. Ele deu aqui a apótema da face lateral aqui, tá? A apótema é essa distância daqui
até aqui. Divide o lado em duas partes iguais, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Esse Rzinho aqui é a metade de 12, que é 6. Ele quer esse H, que a gente não sabe. Mas aqui é outro terno pitagórico. Ó, logo de cara, repare aqui o triângulo retângulo, ó. Onde eu posso estar fazendo? Ó, o triângulo retângulo, ó. Tô jogando pra fora aqui, essa parte aqui, ó. Que é que eu tô procurando, tá? Ó, essa aqui. Ele quer esse H. Esse Rzinho é 6, que é a metade. O apótema aqui é 10, que ele tá botando aqui. E ele quer essa altura. Terno pitagórico novamente, olha aí, ó. O cateto é 6. O outro cateto é 8. E a hipotenusa é 10. Tá aqui, ou seja, o x, a altura aqui que eu estou procurando é 8. Outra coisa, olhem para as alternativas. A hipotenusa é o maior lado. Se ela é o maior lado, a nossa altura aqui tem que ser menor que 10. Não pode ser 22, 44 e nem 120. Ou vai ser 6 ou 8. Então, por aí a gente elimina muitas alternativas, tá? Então, vamos usar o teorema de Pitágoras, tá? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso, ele deu a hipotenusa, que vale 10. O cateto é o que eu estou procurando. E o outro cateto vale 6. Como eu quero o cateto, o que, que eu faço? Tudo que está no segundo membro, desse lado da igualdade, eu jogo para lá. E tudo que está aqui, eu jogo no primeiro membro, eu jogo para o segundo membro. Não vai alterar o sinal, porque eu mudei toda a equação, tá? Eu sempre faço isso, porque quando eu quero encontrar uma das variáveis, eu deixo ela no primeiro membro, que é do lado da esquerda do sinal de igual. Agora eu vou desenvolver as potências. 6 vezes 6 é 36. Vou subir, quando está somando, eu vou subtrair, tá? X ao quadrado. 100 menos 36. Então, x ao quadrado é igual. 100 menos 36 é 64. Só que como está em forma de potência, jogar para cá, o x passa em forma de raiz quadrada, tá? Em ambos os membros, que vai dar 8 centímetros. Olha, respondemos aí 3 questões, ou foi 4 já. Todas as 4 dava para usar o terno pitagórico muito tranquilamente, tá? A próxima é a questão de número 22. Fala sobre o descritor 2. Um marceneiro fixou uma tábua de passar roupa perpendicularmente a uma parede. Ou seja, esse ângulo aqui, agora sim ele falou, é de 90 graus. Perpendicular significa 90 graus. A 0,9 metros do chão, ou seja, essa distância aqui é 0,9. Para aumentar a resistência, ele colocou 2 apoios, como mostra a figura abaixo. Ele colocou um apoio aqui e talvez outro aqui, ó. O comprimento X do apoio menor é ele quer, exato, ele colocou esse apoio e esse. E ele quer essa aqui. Bom, vamos lá. Aqui é um triângulo retângulo, tá, ó. Vou só desenhar ele aqui. Aqui é um triângulo retângulo. Aqui vale 1,2, aqui 0,9 e aqui 1,5. Olha aí, ó, o terno pitagórico de novo. Foi um que eu falei. 9, 12 e 15. Aí você fala, não tem nada a ver com 9, 12 e 15. Basta colocar uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, ó. Pronto. Outro terno pitagórico, tá? Não, no caso aqui não é terno pitagórico porque envolve números com vírgula, mas só que surgiu de um terno pitagórico. Ele quer essa distância aqui que a gente chama de H, que é a altura. Nós já usamos uma fórmula dessa, onde eu preciso do H e tem os 3 lados do triângulo, que é essa, ó. A vezes H é igual a B vezes C. O A é 1,5. O B tanto faz.
Tanto faz que eu digo seus catetos, ou ser 1,2 ou 0,9, tá? Então, eu vou multiplicar os dois aqui. Vou aqui para o canto. 0,9 vai dar 18, 1, 9, 1, 10. Dois números depois da vírgula, ou seja, esse produto aqui vai dar 1,08. 1,5, passo dividindo. E a nossa resposta é essa divisão. 1,8 dividido para 1,08 dividido para 1,5. Como é que faz uma divisão com vírgula? Dor de cabeça de um monte de alunos, olha aí. Antes de fazer a conta, eu tenho que eliminar a vírgula, tá? Tenho que apagar, tirar ela. Mas antes de tirar, eu tenho que ver quantos números tem depois da vírgula aqui. 2. Quantos números tem depois da vírgula aqui? 1. Então, eu tenho que deixar iguais as casas decimais, ó. Coloco um 0. Pronto, agora eu apago a vírgula, não tem mais. Então, a minha divisão vai ficar um número assim. 108 dividido para 150. Não dá para dividir, porque é menor. Então, vou colocar um 0. Como é o primeiro 0 que eu coloco, eu tenho que colocar uma vírgula. Então, eu coloco um 0 e uma vírgula. Tá? Ou seja, a minha resposta vai ser 0, alguma coisa. Todos têm 0, alguma coisa. Agora, eu vou procurar um número que, vezes o 150, chegue próximo de 1080 ou de 1080, tá? Então, eu vou fazer uma multiplicação. Vem para o outro canto e faça a multiplicação. 150 vezes... Olhe para as respostas aqui, ó, 7. Tô achando que é 7 ou 8, tá? 0, 35, 7, 10. Olha aí, ó. Deu um número bem próximo. Se eu tentar por 8, passa. Então, não é a letra E. E nem B e nem A. Porque eu sei que o meu próximo número aqui é um 7. Faça a conta de menos. Sobrou 30. Baixo um 0. Agora eu posso ficar baixando 1 e um 0. Não vou alterar nada aqui. E 150, ó, 300 dividido para 150 é a metade, então dá 2. 2 vezes 150, 300. Para 300, nada. Ou seja, o tamanho do pedaço é 0,72. Alternativa C. E para finalizar as questões do descritor 2 do primeiro simulado, tá? É a questão de número 24. O balão que fazia propaganda para a empresa de amortecedores MOCOF, tá aqui, era observado por duas crianças distantes a 50 metros. Aqui as duas crianças, elas estavam a 50 metros, tá? No instante que essas crianças observavam o balão, ele estava acima de um poste. Aqui um poste, tá? Com uma das crianças distante a 10 metros, ou seja, 10 metros de distância do poste. Além disso, as duas crianças e o balão estavam no mesmo plano vertical. A figura abaixo ilustra essa situação. Tá aqui o nosso triângulo retângulo, tá? A altura H que o balão estava do chão em metros nesse instante é de... Bom, pessoal, logo de cara, aqui não é um triângulo retângulo, o maior lado é 50. Não faz sentido ser 400, tá? Porque é o maior lado, ele quer a altura aqui, ó. H. Tá bom, então vamos lá, vamos descobrir. Qual fórmula nós vamos usar? Eu quero H... Eu tenho a projeção aqui M e falta a projeção N. Porque eu tenho uma fórmula que diz que H ao quadrado é igual a M vezes N, né? E com essa fórmula eu encontro a altura H. Tem como eu encontrar o N? Porque o M eu já tenho, vale 10. Ora, se essa distância toda vale 50 e aqui é 10, o N só pode ser 40. É a conta de menos. 50 menos 10, 40. Então, com isso, eu substituo aqui 10 vezes 40, faço o produto 400, o H ao quadrado,
o h no caso, né, porque vai passar em forma de raiz, é a raiz quadrada de 400. Usando aquela estratégia que eu acabei de falar, para encontrar a raiz quadrada de números grandes, eu estou procurando qual é a raiz quadrada de 400, né? Não tem 2 zeros? Eu tiro a metade do zero, vai ter um zero só a minha resposta. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. 20 metros, alternativa A. Com isso, finalizamos aqui algumas resoluções sobre o descritor 2, tá? Espero ter ajudado. Forte abraço, até o próximo vídeo.